Olá pessoal, tudo bem? Perdi minha live inteira, vou começar tudo de novo, tá? Hoje nós estamos na nossa contagem regressiva do exame de ordem no dia 22, tá? Nós estamos exatamente no dia 22. Eu vou ter que falar bem rapidamente porque, cara, é incrível, né? A gente faz as lives e, cara, eu tô num horário totalmente aleatório e começa um monte de notificação, uma loucura. Mas tudo bem, né? A gente sabe, a gente já tá vendo nas nossas lives que quando a gente tem um foco, os obstáculos acontecem. Normal. Então vamos pro nosso dia 22? Gente, hoje faltam 22 dias pro exame de ordem. É legal a gente saber que 22 tá mais perto do que 15, no meu ponto de vista, pelo menos, do que de 30. Então tá na hora de fazer algumas decisões aqui, tá bom, gente? Legal. Hoje é um dia de fazer prova, tá? De fazer prova. Então, para eu te convencer a fazer prova, eu preciso te falar algumas coisas. Vou começar do início, como eu estava na outra live. Primeira coisa que eu preciso te falar. Nosso cérebro trabalha com repetição. Eu não preciso te convencer disso, é só você olhar ao redor, né? Você decora uma música, por quê? Porque você repete várias vezes, né? Você é bom em determinado esporte, por quê? Porque você repete várias vezes. Você é bom em qualquer coisa que você faz na sua profissão, porque você repete várias vezes. É isso. E nas relações interpessoais é a mesma coisa, né? Você sabe lidar com certas pessoas porque você já repetiu aquele comportamento várias vezes, já sabe o que faz, o que fala, o que reclama. É assim. E a gente precisa dessa intimidade na nossa prova da UAB. A nossa prova da UAB, ela ainda é em papel, ela não é online. Então, eu te recomendo que você, assim como um campeão olímpico, faça a mesma coisa que você vai fazer lá no dia D, que é papel. Então, a gente vai ter que imprimir essa prova sim, tá? Vamos imprimir sim. A gente vai imprimir e vai ter um plastiquinho ou alguma coisa pra gente guardar essas provas pra gente fazer as nossas repetições, nossas revisões semanais. Então precisa de organização. Eu preciso ter essa prova na minha mão para saber se eu tô evoluindo, se eu não tô evoluindo, o que eu tô errando, se eu já aprendi. Então se eu faço simplesmente uma prova e online, principalmente, né? Em algum software e eu não tenho acesso mais àquela prova que eu fiz uma semana atrás, eu vou esquecer como tudo que o que eu não faço repetição eu esqueço. É assim. A não ser que seja uma coisa muito grave da minha vida, um nascimento, um casamento, uma morte que eu não esqueço nunca mais, onde a curva do esquecimento é totalmente paralela. Mas não é o caso aqui. Porque a gente tá falando de estudo, repetição, a gente fica cansado, convencem a gente que estudar é chato, então tem tudo pra gente esquecer tudo, sempre. Beleza, então vou imprimir prova. Eu aconselho que todo sábado você faça a prova e faça pelo menos 3, tá? E o que é o mais importante da prova? Ela é um grande aprendizado, porque ela é um estudo ativo. Então, se você tem problema de concentração, você tem problema de estudar o dia a dia, fazer prova é uma grande coisa. Só que no sábado você vai fazer ela de cabo a rabo. Então, primeiro, imprimir a prova. Segundo, eu vou dividir a prova. Eu vou dividir conforme as matérias que tem, porque a prova da OAB não tá dividida. Devia ser logo, né? Pra que não divide logo esse trem? Mas não tá dividida. Então, vamos dividir. Ah, professora, eu fiz, não deu certo, né? Não fez direito. Não tá acostumado a fazer, não repetiu o suficiente, perdeu tempo. Porque isso tem que ser automático. Repetir... para de pensar que você vai repetir uma vez alguma coisa e já vai decorar. Não, repetição é o tempo inteiro, é sempre. Não é hoje, no primeiro final de semana, que você já vai fazer. Só que se você deixar de fazer nesse primeiro final de semana, vai ficar mais difícil de você decorar. Simples assim. Aí, terceiro, você vai focar o quê? Vai focar nas matérias que você mais pontua. E para você saber qual matéria você mais pontua, você precisa fazer prova. Se você não faz prova, você não sabe. Você só sabe o que você mais gosta. Como que eu sei essa matéria que eu pontuo? Bom, o pessoal do grupo do treinamento, eu já mandei a fórmula de ouro do treinador OAB, tá? Tem uma fórmula de ouro antiga por aí pela internet. Procura no Google que é capaz que você encontre ainda. Não sei se ela tá disponível, tá? Mas é o quê? É uma fórmula onde eu faço você escolher as suas matérias que você vai estudar com mais afinco, que você vai fazer revisões mais completas, que você vai olhar com mais carinho. Mas eu não tô ignorando matérias aqui. Eu acho que não se deve ignorar matéria na OAB nunca. Nunca, jamais, tá? Depois, quarto, dessas matérias que você escolheu em ordem decrescente, aqui você mais pontua até aqui você menos pontua, você vai responder as questões médias e as questões pequenas. O que são essas questões? Questões de 1 a 2 linhas de resposta. De resposta. Tô falando de resposta. Tá ouvindo? É resposta.
Tá bom. Essas são as médias. Normalmente a gente responde essas médias e pequenas em 1 minuto. Pula todas as grandes, todas aquelas que você dobra a folha e ultrapassa meia folha da prova, são grandes. Elas servem para errar. Elas servem para te detonar, elas servem para você perder tempo. Porque os primeiros 50 minutos de prova são os que definem se você passa ou não passa na OAB. Que é onde a sua concentração do cérebro é total, máxima. Então você vai começar a pontuar, você precisa pontuar. Você não precisa fazer de... Para com essa besteira, precisa fazer de 1,80. Por quê? Porque tem uma ordem. Pra mim tem uma ordem só aqui. E a ordem é passar na OAB. Essa é a ordem. É a ordem única aqui que eu acho que tem, né? Pelo menos pra mim é a ordem. Que ordem é essa que vocês fazem na cabeça que só pra detonar vocês, pra cair na lábia do examinador? Não dá. Não dá, tá? E aí, gente, depois que você fez a prova toda, a gente precisa fazer o 5º exercício, tá? A gente fez as médias e pequenas, respondemos, aí a gente deixou as grandes para o chute consciente, chutar. 5ª coisa, corrigir. Fazer prova e não corrigir é o mesmo que não fazer. Fazer prova e não corrigir é o mesmo que não fazer. Então você vai corrigir, porque aí fazer prova e corrigir é fazer. Fazer prova e corrigir é fazer, beleza. Aí, minha gente, o que vai acontecer? Nessa correção, não é só ir lá e ver A, B, C, D. Além disso, você vai ver as que você errou. Só que errou. Ah, professor, eu quero ver que acertei. Não, é só a que errou. E aí você vai fazer o quê? Corrigir com o vademecum. Veja que com o VAD você já está se preparando para a segunda fase, tá? Vai procurar lá no vademecum. Esse exercício no começo demora, enche o saco, é exaustivo, seu cérebro reclama, mas aí você não erra mais. Lembra, gente, tudo que é fácil a gente não dá valor na vida. Tudo que é muito fácil a gente não dá valor, tudo que é muito fácil a gente não aprende. É isso. É isso. Né? É muito louco, assim, até não é rebeldia não, mas eu tô corrigindo as provas de graduação. Cara, minha prova tá inteira no vademecum, inteira, é só o cara abrir e ler. As pessoas não fazem, porque é tão fácil que a pessoa não faz. É uma coisa louca, e isso acontece na OAB. Você fica comprando os maiores livros. Tem que ser tudo atualizado, tem que ser o vademecum mais novo, e você não faz o principal, que é o mínimo. Então você vai corrigir com o vademecum, tá? Estamos combinado, para se preparar já para a segunda fase. E se não achar, aí sim você vai no Google ou em alguma plataforma, tem várias, né? Tem uma que meus alunos usam muito, que é o que? Concursos, que é gratuito, mas tem outras que te falem lá qual é o artigo que justifica aquela questão que você errou. Mas aí, mano, pega o vademecum, abre, leia a questão, escreva no seu caderno, precisa memorizar. Não é só fazer assim, igual um goiaba. Não, tem que memorizar. Memoriza como, gente? Repetição. Passa na OAB como repetição. E última pergunta que eu vou falar aqui, que é aproveite. Porque tem gente que fala assim, ai, professora, essas questões média e pequena, não entendo. Porque os problemas são enormes. Então vamos exercitar a segunda fase, que é o quê? Tirar gordura do problema. Vamos tirar a gordura do problema. Como que a gente tira a gordura do problema? A gente fixa nos nomes, a gente grifa o que tem que grifar e fica pequenininho. Eu não vou ensinar aqui nessa live tirar a gordura do problema, mas o meu YouTube tá cheio de exercício de tirar gordura do problema. Então vai lá no meu YouTube, professora Gisele Lenzi, e acha. Porque eu nunca tinha proposto isso para a OAB, mas de repente pode ser uma coisa legal para você, né? Começar a tirar a gordura do problema e transformar o problema de primeira fase em pequeno, porque aí você já acostuma para a segunda fase também. Maravilha, gente. Bom, e aí? E aí, hoje é esse dia. Você vai guardar essas provas, tá? Porque você vai fazer revisão com essas provas. Então, quem começou o treinamento semana passada, nós fizemos as provas iniciais, né? E agora nós repetimos as mesmas provas para ver a nossa curva do esquecimento, como é que tá funcionando. Muitas pessoas já me mandaram resultado. E eu fiquei muito feliz, porque aumentou. Aumentou ponto, chegou a 45. Bom, e assim, né? É igual aquela piada da Dilma. Se a gente conseguiu a meta, vamos dobrar a meta. E é mais ou menos isso. Então eu quero vocês do treinamento indo para a OAB fazendo mais ou menos
50 a 55 pontos, para poder errar muito lá. Beleza, beleza. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Sábado, então, é um dia sagrado de fazer prova, tá? Dia sagrado de fazer prova. Então, ele é sagrado para fazer prova e nada mais. Se você não conseguiu cumprir alguma coisa, deixou para trás durante a semana, agora, paciência, vamos pro próximo dia. Se você ficar olhando o que você deixou, é como se você estivesse dirigindo olhando pro retrovisor. Você vai bater. A gente tem que olhar para frente, tá? Não dirige olhando pro retrovisor, não se dirige olhando pro retrovisor. Só se dirige olhando para frente. Então, se você não fez, foi uma escolha ou foi uma circunstância, enfim, aconteceu. Agora não dá para chorar para trás. Agora vamos olhar para frente. E aí eu vou finalizar. Eu tô feliz com quem me mandou. Já falei com alguns alunos do treinamento, vou falar com alguns agora acabando a live, agora às 17 horas. Mas o que eu quero dizer? Eu preciso começar, gente. Eu preciso começar. E aí, a nossa reflexão do dia 22, faltando 22 dias para a OAB, é a seguinte, né? Estudar para a OAB é como escalar uma montanha. Se imagina aí escalando uma montanha, né? Quando você escala uma montanha, imagina você andando, indo para o topo de uma montanha, né? Você olha aquela enorme e aí você começa a andar. O que acontece? Quanto mais perto do topo da montanha você chega, mais pessoas você vê desistindo, né? Caindo, desistindo. Desistir, de uma certa forma, é uma morte, né? Porque eu desisto daquele sonho. E aquilo te deixa mal, porque você fala assim, pô, todo mundo tá desistindo e eu? Começa aquele efeito manada. Porque será que eu vou desistir também? Será que eu tô fazendo uma bobagem? Será que eu tô sendo muito audacioso, audaciosa, né? Querendo realizar esse sonho nosso de passar na OAB? E aí você fica com essa coisa, né? Pô, tá todo mundo desistindo, falta muito pouco. E agora? Pá! Só que o pensamento, quando eu olho pro topo da montanha, tem que ser, eu vou chegar lá. Porque se eu tô escalando alguma coisa, eu não posso ficar olhando pra trás, pra quem ficou pra trás. Eu preciso olhar pra frente. Olhar pra minha vitória. Se eu ficar olhando as pessoas desistindo e elas justificando por que elas estão desistindo, porque todo mundo tem muitas boas, como é que a gente chama? Justificativas, ferrou, né? Então eu preciso olhar pra frente e falar assim, eu vou chegar lá. Passo por passo, dia a dia, eu vou chegar lá. Então, olhar pra montanha não pode se tornar um desespero. No nosso caso, olhar pra prova que tá chegando, não pode se tornar um desespero. Não. Porque a maioria das pessoas começa a se desesperar. Hoje é o dia 22, sabe? Mas não, é pra você olhar e falar, pô, tá chegando e eu vou chegar lá, dia a dia, tá? Faz parte do estudo, né? Eu tava vendo um vídeo de uma monja e faz muito sentido pra gente finalizar, que ela falava assim, você vai sofrer estudando? Vai sofrer. Vai chorar? Vai chorar. Vai ter dia que vai ficar de saco cheio? Vai ter dia. Mas esse estado que você tá hoje, de não estar aprovado, não é permanente. Porque você é um elemento de transformação. E esse estado de agora vai se transformar. Então, da não aprovação, a gente vai transformar em aprovação. Tá bom, minha gente? Bom, eu termino por aqui nossa contagem regressiva do dia 22. Faltam 22 dias para a primeira fase do exame de ordem, número 35, tá? Dando uma dica aí para quem tá falando de repescagem, já tô recebendo mensagem sobre repescagem e tal. Ontem abriu o prazo da repescagem, você precisa se inscrever, pagar, né, para quem tá na repescagem da segunda fase. Eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, mas veja se você vai continuar com a matéria que você escolheu, ou se você vai mudar de matéria, veja o que você vai fazer aí da sua vida, mas eu vou depois fazer um vídeo específico sobre isso, tá bom? Pessoal, eu preciso desligar porque eu preciso atender aqui e a gente se fala amanhã, no nosso dia 21, faltam 21 dias para o exame de ordem. Mas hoje terminamos nossos dia 22. O que nós vamos fazer amanhã? Descansar, né? Amanhã é um dia de domingo e todo domingo a gente descansa. Quem vai namorar, namore, maravilha, pode namorar sossegado, vai passear, vai namorar, vai comer num lugar gostoso, vai andar de mão dada, plantar vara, tudo e tal. É para aproveitar, porque todo domingo é para aproveitar, sempre, tá? Então, vamos que vamos, minha gente. O que é importante, né, que eu queria falar, uma coisa que eu falei para uma aluna antes de eu começar a live. Você precisa decidir o que você é
nesse momento de estudo e na sua vida, né? Se você é uma brasa que tá sempre quente, que mesmo que pareça muitas vezes que tá apagando, é um simples sopro faz essa brasa arder e pegar fogo, quer dizer, você tem constância. Ou se você tá como um palito de fósforo, que você acende o palito, faz aquela chama e depois o que acontece? Apaga. E muita gente, às vezes, por circunstâncias da vida, tá nesse momento de palito, né? E eu preciso sair desse momento palito. Eu preciso estar no momento brasa, preciso me transformar nisso. Porque senão, tudo que eu começo, eu não termino. E na minha mente tem que ser totalmente o contrário. É um mantra que tem que estar na mente de vocês. Eu termino tudo que eu começo. Eu termino tudo que eu começo. Eu termino tudo que eu começo. Beleza, gente? Então tá bom. Então, terminamos por aqui. Até amanhã. Deixa aí perguntas e sugestões, tá? Pra gente poder saber o que vocês querem que a gente fale nos próximos contagens regressivas. Tchau, tchau.